Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos lá na internet. Basta você acessar o nosso site futura.org.br para saber tudo sobre o que rola aqui nos bastidores do nosso canal Futura. E dados do censo escolar revelam que no ano de 2014, quase 700 mil alunos com deficiência foram matriculados na educação básica regular em classes comuns. No Brasil, o atendimento escolar é obrigatório a todos os estudantes de 4 a 17 anos. E nas últimas décadas, a legislação brasileira trouxe avanços em relação à inclusão das pessoas com deficiência no sistema de ensino. O capítulo 5 da Lei de Diretrizes e Bases é dedicado à educação especial e o artigo 58 explica que essa modalidade de educação escolar deve ser oferecida na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Essa foi uma das principais mudanças do que era praticado no passado. Tanto a Organização das Nações Unidas quanto o governo brasileiro defendem que o lugar de todas as crianças é a escola convencional, com oferta de atividades de apoio individualizadas no contraturno. Mas de que forma as instituições de ensino e os profissionais da educação estão capacitados para atender a essa demanda? É esse o tema do nosso programa de hoje. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Wilson Henrique Veneziano, que é professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília. Wilson, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Obrigado. Também conosco aqui no estúdio está o Eugênio Cunha, que é professor e psicopedagogo. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem. Muito bom. E logo mais a gente fala também direto de São Paulo com a Adriana Godoy, que é coordenadora do grupo de pais da ONG Autismo e Realidade. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar as suas dúvidas pela internet. Participe dessa conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Temos 2 canais diretos de comunicação. Primeiramente aí o Facebook do Canal Futura entra na sua tela para você curtir, comentar e compartilhar esse post aí com vários lápis coloridos. Você pode curtir e aí deixar registrada a sua pergunta desde já. Ou ainda aproveite o microblog no Twitter. Mande aí a sua mensagem para a gente, para @Canal Futura. Ou ainda, pegue o bom e velho telefone e diz que 0 Operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, aí os números estão na tela. Começa o nosso bate-papo. Mais uma vez, bem-vindos os dois à Conexão. Obrigado pela presença. E no último sábado, agora, dia 21 de abril, foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. Logo em breve, em 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e todo mês de agosto é celebrada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então, estou aqui do meu lado com o Eugênio, que é autor de vários livros sobre inclusão e educação, autismo e educação, práticas pedagógicas para inclusão e diversidade. É um dos títulos, Afeto e Aprendizagem. Então, Eugênio, começo perguntando a você, essas datas ajudam a promover a discussão sobre a inclusão na educação? Sim, sem dúvida. Há uma maior exposição na mídia, né? E, consequentemente, a sociedade toma conhecimento da luta de professores, familiares, para a inclusão de seus filhos e seus alunos, né? Então, eu acho assim, é relevante que se comemore, que se lembre e que a mídia sempre divulgue essas datas. Sem dúvida, é só uma correção. 21 de março é o Dia Internacional de Síndrome de Down e não 21 de abril, como eu disse agora há pouco. Agora, Wilson, como as escolas e os educadores têm se adaptado às mudanças que a legislação tem previsto nas últimas décadas em relação à educação de alunos com deficiência intelectual, né? A gente sabe que a legislação prevê uma coisa, mas ao longo do tempo, para a adaptação acontecer e se tornar uma prática de fato, às vezes leva um tempo, né? Esse processo é relativamente recente, não faz tantos anos, né? Existem algumas dificuldades educacionais que são inerentes a essa prática. Então, eu observo que aqui no nosso país, muitas escolas estão tentando construir uma prática pedagógica ajustada para esse público também. E com vistas à inclusão desses alunos, né? Trabalhar junto com os alunos regulares. Mas ainda eu acho que tem bastante coisa para a gente melhorar, especialmente no sentido de capacitação dos docentes, porque muitas vezes na faculdade ele não teve oportunidade de estudar isso, não era da época dele. Então, hoje em dia, o poder público, acho que a Secretaria de Educação, o MEC, secretarias municipais, tem que investir mais na capacitação docente e também na melhoria da escola em termos de materiais concretos, de tecnologia, de tablets, de materiais em geral para isso aí.
Muito bem. Eu vou chamar agora também para a nossa conversa, então, a Adriana Godoy, que é coordenadora do grupo de pais da ONG Autismo e Realidade. Adriana, tudo bem com você? Bem-vindo ao Conexão. Olá, prazer imenso, obrigada. É um prazer estar falando de inclusão escolar e agradeço o convite e a oportunidade de falar em nome aqui da R, dos pais e tentar ser uma voz aqui de uma mãe, de um familiar, aqui dentro desse processo de inclusão hoje. Pois é, Adriano, seu filho foi diagnosticado com autismo, hoje tem 12 anos e frequenta a escola regular. Mas ao longo da vida escolar ele chegou a ser recusado por algumas escolas, aí com argumento de falta de estrutura para recebê-lo. Fala um pouquinho sobre essas experiências ao tentar inseri-lo ao sistema regular de ensino. Com certeza. O Vitor, o diagnóstico dele, a gente teve o diagnóstico próximo dos 6 anos de idade, mas a gente descobriu o autismo dele um pouco antes, pelos sintomas e por pesquisa, mas a gente conseguiu fazer mesmo neurodesenvolvimento perto dos 6 anos, mas desde os 4 ele está no ensino regular, e depois teve um período que a escola que ele estava era uma escola que já trabalhava inclusão, e a gente já tinha consciência que o Vitor era um menino que tinha dificuldades cognitivas, mas a gente ainda não tinha o diagnóstico fechado, e ela faliu a escola. A escola faliu, fechou, e o Vitor ficou sem estudar praticamente 1 ano, e no decorrer desse 1 ano, eu corri aproximadamente 8 escolas, todas elas foram categóricas ao dizer que o Vitor era um menino muito querido, muito carinhoso, mas que elas não tinham estrutura para receber um aluno com as condições do Vitor, né? E a escola que o recebeu é a escola que ele está hoje, ele está no 5º ano, e a gente faz um trabalho de parceria e acho que crescimento conjunto, porque a condição da inclusão no Brasil, hoje, eu acho que é esse crescimento conjunto mesmo. Agora, Adriana, você pode repetir para a gente quantas escolas você procurou para tentar matriculá-lo? Foram aproximadamente 8 escolas. 8 escolas. Então, acho que, de certa forma, já fica aí a resposta para a pergunta que a gente fez no início do programa, se as escolas têm se preparado, se estruturado para receber esses alunos. Você, como mãe, o que diria? Olha, eu acho que depois da lei da Berenice Piana, isso ajudou e começou a melhorar. Porém, quando o Vitor, eu procurei a escola do Vitor, faz exatos 6 anos atrás, né? E não se falava do autista na escola regular, e pode ser nenhuma, acho que bem menos, né? E uma das funções até da Autismo e Realidade é ajudar a disseminar, a fomentar esse tipo de atitude, de importância, inclusive informar o que é o autismo para a sociedade como um todo. Então, eu acredito que isso tende a melhorar, porque realmente, ainda hoje, no grupo de pais, a gente recebe muitas informações de pais que tiveram as matrículas dos seus filhos negadas, mesmo dentro da lei, isso não ocorre, ou é sempre a mesma coisa, olha, a gente já tem aluno especial, ou é uma vaga apenas por sala de aula, para aluno com TEA, porque a gente não tem a estrutura para fazer com que mais alunos com TEA possam estar, mais do que um aluno estar na mesma sala de aula. Então, isso é uma questão recorrente. Eu acho que a gente está no processo, estamos engatinhando, mas existe um caminho muito melhor do que há 15 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ou como que eu peguei há praticamente 8 anos atrás. Muito bem, Adriana, eu volto a falar com você daqui a pouquinho, que eu volto agora aqui para o estúdio. Quero ouvir do professor Eugênio, que acompanha essa questão mesmo do preparo dos professores. É um ponto que a Adriana ressalta, é que muitas escolas colocam limites para o número de alunos com deficiência intelectual, entre elas. E também a questão da diferenciação, né, de que existe o aluno com síndrome de Down, existe o aluno autista, e mesmo os professores têm que ser capacitados para saberem lidar com essa diferença em sala de aula. Sim, a Adriana falou da lei Berenice Piana, né? A lei 12764/12, né? E essa lei teve um efeito muito interessante em alguns lugares do Brasil, principalmente em Itaboraí, que tem a primeira clínica escola pública para o autista, né? E ali se oferece um atendimento multiprofissional, e eu acho que é esse tipo de atendimento que o professor tem que conhecer, que as escolas têm que fazer, né? Tem que ter uma parceria com outros profissionais da educação, que o professor sozinho em sala ele não dá conta dessa situação. Ele precisa de fonoaudiólogo, ele precisa de terapeuta e psicólogo, psicopedagogos, né?
Então, é uma situação que é crítica, que nós sabemos que é crítica. O relato da Adriana mostra isso. A nossa vivência em sala de aula mostra isso, a dificuldade do professor, das escolas de incluir. Então, é preciso realmente ter uma política assim, que seja abrangente ao ponto de pensar a inclusão como uma ação não isolada da escola, mas uma ação de toda a sociedade em que se envolva claramente o poder público. Sem dúvida. Agora, uma questão que pode ser, de certa forma, aí, disseminada é a questão das ferramentas que já existem disponíveis. Para o professor, a gente sabe que fica aqui muito uma iniciativa pontual de cada educador buscar, né, a formação. Agora, a tecnologia, de certa forma, tem ajudado um pouco os professores nesse sentido, né, Wilson, em tentar buscar novos recursos para trabalhar essas questões e as diferenças em sala de aula. Eu vejo que, felizmente, um aspecto interessante é que tanto o público com autismo quanto com síndrome de Down gosta da tecnologia, né? Especificamente tablets, smartphones e computadores. Então, aí eu vejo nisso uma janela de oportunidade do ponto de vista educacional. Acho que um software bem produzido, com foco nos requisitos nesse público, que tenha sido testado corretamente, ele pode ser uma ferramenta interessante na mão de um professor bem preparado. Mais especialmente se esse professor aliar o software a materiais concretos, coisas do dia a dia do estudante, por exemplo. Isso aí com coisas de revista, de recortes, de materiais, de frutas, de objetos, coisas do dia a dia desse estudante que possa chamar atenção, coisas que ele goste, brinquedos e tudo. Então, nesse ponto de vista, a tecnologia, especialmente computador e tablets, a gente vê isso como uma janela, uma oportunidade, sabe? E a gente tem, inclusive, o material aqui da Universidade de Brasília, do projeto Participar. Vou mostrar aqui esses dois materiais que estão na minha mão. Também estão disponíveis na internet. A gente vai colocar aí no site para você de casa poder ter acesso, poder baixar esse material aí na íntegra. Vamos colocar o site na tela? O professor Wilson pode explicar para a gente um pouquinho, então, que materiais são esses e quem pode fazer esse download e usar esse material, professor? Isso aí são softwares educacionais voltados a autistas e deficientes intelectuais. São materiais para professor, são ferramentas pedagógicas, né? O download é feito gratuitamente, então basta a pessoa escolher o software que ela quer, ela faz um pequeno cadastro pessoal e ela baixa gratuitamente os produtos, né? Inclusive a gente está agora, no mês que vem, incorporando novos produtos, né? Até julho a gente vai lançar 5 novos produtos que foram testados em escolas, em casos reais de uso ao longo de meses, né? E são produtos também que a gente já tem feedback de uso não só no Brasil, né, que está em todas as unidades da federação, mas também de escolas de Portugal e de Angola, que também estão usando esses produtos e dão sugestões de uso para a gente, né? Muito bacana. Vamos colocar de novo na tela o site, projetoparticipar.unb.br. Então aqui, ó, esse que eu mostro para você na direita da sua tela trabalha matemática para jovens e adultos com deficiência intelectual. Esse aqui que eu participar 2 trabalha alfabetização e comunicação alternativa de jovens e adultos com deficiência intelectual. Então, aí você, professor ou diretor, gestor de escola de qualquer parte do Brasil, aí deve baixar esse material e colocar isso, né? Mesmo se não tem ainda um aluno com deficiência intelectual dentro da sua escola, para já ir preparando um pouco, né? O que a gente dizia aqui dos professores não serem também só cobrados, mas também que eles tenham um pouco de material disponível e que isso seja trabalhado dentro da escola, né? Quero voltar a chamar agora a Adriana, que conversa com a gente lá de São Paulo. Adriana, você segue me ouvindo? Sigo, com certeza. Sigo ouvindo tudo. Eu fico feliz com essa disponibilização desses softwares aí para ajudar a gente, no nosso dia a dia e os professores também. Adriana, de que forma então você percebe a questão da tecnologia também sendo mais uma ferramenta, né? Além de um professor bem preparado, de uma escola com uma boa estrutura, a tecnologia pode ajudar, o software pode ajudar também a melhorar o aprendizado do aluno? Acredito muito, profundamente nisso. Assim como a criança típica, né? Hoje a gente está numa geração totalmente diferente do que a minha, né? E meu filho mais velho tem 14 anos, ele usa a tecnologia para o aprendizado dele. O Vitor, que tem 12, tem uma facilidade com a computação, assim como colocou o Wilson, tem uma facilidade para lidar com o iPad, uma coisa incrível, né? E eles respondem rapidamente, né? As crianças cada vez mais cedo, e a criança com deficiência, o autista, ele realmente tem uma resposta rápida. E eu acredito, sim, que a tecnologia é uma ferramenta de apoio. Tem uma terapeuta que eu assisti uma palestra dela, uma americana,
a Erin Lozit, e ela fala que aquilo, o apoio gera capacidade, né? Principalmente com relação ao autista, falando do TEA. E eu acredito que a ferramenta tecnológica é uma ferramenta de apoio que gera capacidade, sim, no autista. Muito bem, Adriana, tem uma pergunta que chegou para a gente aqui do público, da Isabel, aqui do Rio de Janeiro. Eu quero passar para você. Ela conta aqui que tem uma neta com algum problema também, que muitas escolas não aceitam os alunos por acharem que elas não têm condições de cuidar de forma adequada dos alunos, enfim, que têm dificuldades, aí, necessidades especiais. Num caso de um pai, né, você que trabalha a partir da ONG, também representando os pais, que tipo de recurso esses pais podem ter em buscar justiça? O que você recomendaria para alguém que está passando por uma situação como você já passou, de ter aí uma matrícula negada ao seu filho? Primeiramente, a delegacia de ensino, né? Ela precisa conversar, ir direto na delegacia de ensino e falar da negação da matrícula, né? E acima de tudo, mas antes disso, conversar com a diretora numa segunda conversa, dizer da importância legal que hoje, a condição legal que o familiar tem, direito que o autista esteja na escola, que ele seja matriculado, né, e que, de certa forma, ela se propõe a fazer uma parceria com a escola para inserir esse aluno, né? Então, o empoderamento dos pais é fundamental. O pai precisa saber do direito dele, ele precisa conhecer as leis, não precisa ser profundamente, ele não precisa ser um advogado, mas ele precisa saber que hoje ele tem ferramentas para fazer com que a inclusão do seu familiar aconteça efetivamente. E se colocar ao lado da escola nessa inclusão. A escola que nunca fez a inclusão de um aluno, ela realmente fica perdida. Mas é função da escola incluir, é função da escola capacitar os professores, é função da escola capacitar a coordenação, capacitar a direção. E isso precisa ser uma coisa conjunta, porque esse é o processo de transformação que a gente está vivendo hoje. Sem né? dúvida. Adriana, Então, volto a falar com você um pouquinho. Eu quero voltar aqui a ouvir o professor Eugênio em relação a essa questão, né, de as escolas, como bem disse a Adriana, não se sentirem preparadas. Então, está aí para os pais também, de certa forma, assumirem um pouco essa responsabilidade, cobrar da escola? O primeiro ponto que eu acho importante é que não tem como você fazer educação inclusiva sem família. Uhum. Escola e família têm que andar juntas, têm que falar a mesma língua, tem que haver um companheirismo. E o que a Adriana falou é verdade. Muitas vezes as escolas se resistem porque não sabem, nunca fizeram. Então tem que haver, de certa forma, uma coragem do gestor de assumir esse papel, de capacitar seus professores, porque isso é a lei que diz que as escolas devem capacitar seus professores, seus profissionais, e nunca se distanciar dessa parceria com a família. E outra coisa, pegando essa questão das novas tecnologias, isso é importantíssimo e às vezes a escola não tem essa condição tecnológica, mas o aluno traz seu tablet, traz seu celular, traz seu computador. Então há recursos que podem ser utilizados, mas tem que haver esse desejo realmente da escola de enveredar nesse caminho. E uma coisa importante também que eu acho que tem que ser falada é que todo aluno aprende. Independentemente da sua dificuldade, todo aluno aprende. Isso é importante ressaltar. Diga lá, Wilson. Eu acho que um aspecto interessante é trabalhar, a escola trabalhar a autonomia e aplicabilidade social. Então, não ficar circunscrita, como se estivesse hermeticamente fechada, a um academicismo. Então, por exemplo, qual é o sentido de você ensinar para uma pessoa com deficiência a diferença entre uma esfera, um quadrado e um triângulo, se você não fizer o link com ela para uma aplicação social? Qual é o sentido de você tentar alfabetizar uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, com síndrome de Down, se você não fizer a aplicabilidade para ela conseguir ler a placa do ônibus, do transporte coletivo que ela tem que pegar? Ou então de enviar um recadinho no celular, do tipo, cheguei, então, por exemplo, estou atrasado, alguma coisa. Do dia a dia, ela vai conseguir associar isso muito mais fácil. O conhecimento que eu vejo, e muito nessa questão da educação especial, ele tem que estar focado em autonomia desse estudante e aplicabilidade social. Não é a escola pela escola. Quer dizer, o que a escola tem que trabalhar é preparar esse aluno para fora da escola. Né? Isso aí eu acho que é um passo que tem que ser dado e que muitas escolas não deram isso ainda. Elas estão circunscritas a alguns aspectos academicistas. Como se fosse um conteudista dissociado do link, mas a família normalmente não tem o conhecimento científico para trabalhar esses aspectos educacionais.
E se esse estudante vai para a escola e ali também não são trabalhados, por exemplo, uma coisa importante, currículo funcional do MEC na abordagem ecológica. A escola tem que trabalhar coisas que, às vezes, a família até nem sabe que a escola deveria estar preparada para isso, mas ensinar, por exemplo, uma adolescente, por exemplo, com síndrome de Down, a trocar o absorvente íntimo. Ensinar um rapaz a fazer barba. A família não tem ela não possui mecanismos pedagógicos para fazer isso em casa. Muitas vezes tenta, mas esse tipo de coisa consta no currículo funcional do MEC. É que o nosso país ainda não avançou ainda em termos de educação para preparar as escolas, para ver os laboratórios necessários e a capacitação docente para trabalhar isso. Mas isso também também tem que ser trabalhado com o adolescente. Quero voltar a chamar a Adriana, agora a gente já está encaminhando aí para a reta final do programa. Adriana, de que forma essas questões, então, de exemplos práticos, você percebe que auxiliam muito mais na hora do aprendizado para os alunos, especialmente com deficiência intelectual? É fundamental. A escola, por exemplo, do Vitor, a gente conversa muito sobre isso, como trazer o aprendizado pedagógico, né, para a vida real dele, né? Então, por exemplo, em geografia, o que ele estuda é o bairro que ele mora, é a rua que ele mora, as características do bairro dele, as características da rua, se a gente tem planície, o que a gente tem, se a gente tá num vale, se a gente não está, se ele consegue observar, escrever, fazer um mapa do caminho de casa dele para a escola e vice-versa, da escola para o mercado, da escola para a farmácia. Tem que trazer para o plano real mesmo, para a realidade, tudo que se aprende. O que foi comentado por isso é perfeito, e as escolas precisam entender que esse é o processo inclusive, né? Que essa é a boa forma de fazer a inclusão pedagógica. Aquilo que ele aprende dentro da sala de aula, ele leva para fora da sala de aula e consegue uma interação efetiva com os seus colegas. Né, que a classe como um todo começa a respeitar a especificidade desse aluno, a classe cresce com isso, a sociedade escolar cresce com essa convivência e ele cresce, porque ele começa a perceber que ele também é um indivíduo que, mesmo sendo diferente, tendo particularidades distintas, ele faz parte de um grupo, ele não está isolado desse grupo. Sem dúvida. Adriana, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela participação no Conexão Futura de hoje. Eu que agradeço, fico muito feliz com tudo que foi dito no programa de hoje, porque faz a gente que é pai, que está trabalhando pela inclusão, que está trabalhando junto com a escola, ter mais força e ficar mais alimentado, porque não é fácil incluir, a gente sabe de histórias difíceis, tristes histórias no grupo de pais do Autismo em Realidade, constantemente chegam histórias de vitória, de pais que têm seus filhos se formando e de pais que têm seus filhos tendo a sua condição de educando, de aprendiz e social sendo tolhidas também da escola. A gente tem as duas coisas. E eu acredito no caminho do bem. Eu acho que a gente está, mesmo diante de tanta dificuldade, é um processo social, não só educacional. E a gente vai vencer isso. Sem dúvida. Nós ficamos muito felizes também em poder contar com a sua colaboração e ouvir um pouco mais da sua história. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa, então, o site que você pode buscar outras informações sobre a ONG que a Adriana representa. Vamos colocar aí na tela, autismoprojetointegrar.wordpress.com. Está aqui, então, várias informações, você pode buscar aí e saber um pouco mais sobre autismo também. Aproveitando que eu estou com o computador na tela, mostro para você aí, a gente citou no começo do programa a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que nesse momento aparece aí muitas letrinhas na sua tela, mas é lá que você consegue, na íntegra aqui, desbravar todas essas informações aqui logo abaixo no capítulo 5, a questão da inclusão na educação no Brasil. Vale a pena você aí, que é pai ou que é aluno, também saber um pouco mais do que diz a nossa legislação e como você tem visto isso na aplicação prática, né, dessa legislação toda. Então, vale a pena sempre buscar outras informações aí na íntegra, lá no texto da LDB. Nosso tempo aqui já está acabando, mas então desde já agradeço mais uma vez. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Wilson. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Nós que agradecemos.